Olá, meus queridos, irmão Joelson, mais uma vez aqui. Jesus está jantando novamente na casa de um fariseu. E como sempre, em volta dele estava uma grande multidão. E Jesus, observando a dinâmica em volta da mesa, fala como deveria ser esse movimento para que de fato agradasse a Deus. E não sei se para chamar a atenção ou mudar de assunto, alguém exclama: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Esse é o ponto de partida da parábola de hoje, conhecida como o grande banquete. Jesus está participando de um banquete e a conversa gira sobre banquetes. É a história dentro da história. O ponto de partida está em quem irá participar da festa messiânica, do banquete que anuncia a chegada do Messias. Nesse monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Essa era a cena escatológica final. E podemos perceber pela forma com que Jesus conduz a parábola que o autor da frase inicial esperava participar desse grande banquete do lado vencedor. E Jesus demonstra no decorrer da história que a participação neste banquete estava muito além da condição da raça, do status social ou de uma posição religiosa. Era uma questão de graça. Então vamos à parábola. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Vamos começar estabelecendo uma cronologia. O anfitrião do banquete, no versículo 16, está fazendo um convite prévio. Ele está reservando uma data na agenda dos seus convidados. Não é algo feito em cima da hora. O que lemos na sequência desses versículos é um convite duplo. O primeiro feito antecipadamente e o segundo quando de fato o jantar estivesse pronto. E não podemos deixar de falar que todos os personagens mencionados na parábola haviam aceitado o convite para o banquete e confirmado a sua presença nesse jantar. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. A preparação do banquete havia finalizado. Todos confirmaram presença. O banquete estava pronto. O anfitrião reservou os lugares e preparou a ceia. Tudo estava pronto. Venham! E é impossível não fazermos essa ligação com um convite para o escatológico dia do Senhor. Esse é o chamado. O banquete do Messias está pronto. Somos convidados de graça e pela graça. Não pagamos nada por esse banquete. Tudo está prestes para acontecer. E podemos pensar que todas as coisas correriam conforme o planejado. Mas nos enganamos, pois agora começam os ciclos das desculpas. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Essa é uma mentira descarada e esfarrapada. Ninguém no contexto cultural de Jesus compraria uma propriedade sem antes levantar todas as informações necessárias para a realização desse negócio. Era preciso um levantamento minucioso antes que o negócio fosse fechado. Você compraria uma casa pela internet, pagaria e somente depois iria ver qual era o estado dessa casa, como era a vizinhança, em que bairro ela estava? Eu tenho certeza que você não faria tal loucura. Então, evidentemente, essa desculpa era um insulto para o anfitrião. Nada justificava. Aliás, os banquetes eram feitos no final da tarde. Então o comprador não teria muito proveito inspecionando um terreno sem quase a luz do dia.
E ainda, no outro dia, pela manhã, o terreno ainda estaria no mesmo lugar. Era uma desculpa que não se sustentava diante dos fatos. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. A desculpa aqui envolve outra ação. Estou indo experimentar uma junta de bois que acabei de comprar. Uma ação legítima, sim, mas o que está errado novamente é a ordem das ações. O comprador tinha todo o direito de testar os animais comprados. Só que, novamente, ninguém faria um negócio, uma compra, sem fazer um teste com antecedência. E 5 juntas de boi era um enorme investimento. Ninguém faria de forma descuidada. Geralmente, quando alguém colocava à venda juntas de boi para trabalho no campo, eram marcadas demonstrações públicas para os futuros interessados. Uma venda dessa natureza geralmente era um evento para uma pequena aldeia. Apresentando essa desculpa, ele está sendo rude e descortês para o anfitrião. E ainda está passando o recado que os animais têm mais importância para ele do que estar junto para com o Senhor do banquete. O outro disse: casei-me, não posso ir. Agora nós vemos uma elevação na rudeza e desprezo para com o anfitrião. Os demais, junto com as justificativas, apresentavam um pedido de desculpas. Aqui, o jovem noivo não se preocupa em apresentar nenhuma desculpa, mesmo que esfarrapada. Olha só, não teria como ocorrer 2 banquetes em uma pequena aldeia. Então, provavelmente, o casamento já havia ocorrido. E aqui ele estava evocando a lei judaica que o dispensava de toda a atividade militar ou alguma atividade que poria em risco a sua vida. Porém, essa desculpa não se sustenta, pois o banquete não estava nas condições relatadas pela lei, além do que o banquete duraria apenas algumas horas, então o noivo não ficaria ausente de casa tanto tempo assim. Aqui, a justificativa e a falta de desculpas apresenta todo o desprezo e pouco caso que o jovem noivo tinha para com o Senhor do banquete. Temos aqui então todo o movimento desta parábola. E Kenneth Bailey, no seu livro As Parábolas de Lucas, apresenta todas as bases teológicas que vemos até agora. O convite para o banquete messiânico foi feito. O momento aguardado chegou. Os convidados, os líderes judaicos, foram avisados que a hora havia chegado. O reino de Jesus está perto e as desculpas são apresentadas. Desculpe-me, mas ele come com pecadores. Ele senta com impuros. Então, não podemos aceitar o convite. Deus preparou o banquete e, através de Jesus, os convida para participar. E a rejeição se torna clara e evidente. Eles não somente rejeitam o anfitrião da festa, mas o trocam por outra coisa. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O Senhor havia sido humilhado perante toda a aldeia e poderíamos esperar uma reação violenta, afinal era a honra dele que estava em jogo. Em vez disso, ele usou de graça. O olhar dele se desvia dos homens poderosos e benquistos da sociedade e se dirige para os pobres, marginalizados, para aqueles que estavam abandonados à própria sorte e que não teriam uma mínima condição de estar naquele jantar. E esta é a beleza da graça. Ela trata com indignos e sem merecimento. No reino de Deus não existe meritocracia. A base sempre foi e sempre será a graça.
E como diria um outro autor, o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. E depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras, e insista com todos que encontrar para que venham, de modo que a minha casa fique cheia. Os marginalizados que foram convidados para tomar lugar daqueles que inicialmente recusaram o convite, eles eram marginalizados, mas ainda estavam na cidade, faziam parte daquela comunidade. Mas agora o Senhor vai mais longe, porque ainda há lugar. Então ele amplia o convite para aqueles que estão fora da cidade, para aqueles que estão fora da comunidade. E esta parte da parábola fala muito sobre a nossa condição, daqueles que estavam fora da comunidade judaica, os gentios, excluídos, mas que receberam um convite através da graça reservada por Cristo Jesus. De modo que a minha casa fique cheia. No banquete do rei nunca falta provisão. Aliás, casa cheia sempre foi o propósito dele. O Pai sempre quis a casa cheia de gentios, de judeus, de pobres, de ricos, de escravos e livres, homens e mulheres. A graça vem para todos sem acepção de pessoas. Por isso a chamamos de maravilhosa graça. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Cuidado, apesar de toda a graça demonstrada, não poderemos supor que o anfitrião não exercerá o seu direito como provedor do banquete. A graça oferecida não é barata. Se recusarmos o convite que nos é feito, nada mais nos resta. Porque é através de Cristo que nos convida para esse banquete que somos introduzidos na nova era prometida por Deus. Sentar com Jesus na mesa é o maior privilégio que nos é oferecido. Nós que estávamos longe, à beira do caminho, fora da comunidade, mas a graça nos alcançou. Vamos finalizar com algumas observações que fazemos à mesa desse banquete. Jesus é aquele que inaugura e nos convida para sentar na sua mesa. Todas as desculpas que apresentamos para recusarmos esse convite são desculpas esfarrapadas e insultam o nosso Senhor. Sentar na mesa não depende de merecimento, posição ou status. É uma questão de graça. Não existe meritocracia no grande banquete. Se recusarmos o convite, outro se sentará no nosso lugar e o banquete continuará normalmente. A graça é maravilhosa. Ela é o nosso convite para essa grande ceia do Senhor. Essa graça não é barata. Ela custou um alto preço para o preparo desse banquete e o nosso Senhor Jesus já pagou. Agora precisamos viver correspondendo com essa graça que nos alcançou. Um detalhe muito importante que nós não podemos deixar de notar é que essa parábola não tem um encerramento. Jesus entra em outra dinâmica e o assunto anterior ele é deixado em aberto. Jesus não fecha a parábola. Isso nos mostra que ainda estamos vivendo a história dessa parábola. Ainda há lugar e o convite ainda está sendo feito. E o convite ainda continua sendo rejeitado. Não presuma que a sua posição, o seu status, a sua religiosidade lhe garantirá um lugar neste banquete. Nós não temos direito de estarmos no banquete messiânico. A única coisa que nós temos é a graça. Precisamos nos humilhar e atender este convite e aceitarmos que somente a graça nos basta. Agora,
temos um monte de desculpas. Negócios, propriedades, relacionamentos. Bom, as desculpas são inúmeras. Iremos apresentar desculpas ou atender o convite. Que Deus nos abençoe. Olhem só, no Momento Indicação apresento para vocês um livro maravilhoso. O livro Simplesmente Jesus, de N.T. Wright. É um livro que não trata simplesmente de uma biografia, mas que vai muito além, respondendo à questão quem foi ou quem é Jesus, olhando uma abordagem totalmente instigante que fala aos nossos corações hoje. Ele vem derrubando obstáculos para o entendimento acerca da história de Jesus. Como ele diz, com Jesus é fácil ser complicado e é complicado ser simples. Isso porque Jesus é muito mais do que imaginamos. Você não pode deixar de ler esse livro.